Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito do último episódio da primeira temporada de Loki. Eu tô falando obviamente um pouquinho mais baixo, porque são 5 horas da manhã e normalmente quando eu faço vídeos a essa hora, alguns vizinhos acabam reclamando porque eu moro num prédio. Mas de qualquer forma, hoje eu gostaria de falar a respeito de um dos melhores episódios, na minha opinião, dessas 3 séries que a Marvel lançou até o momento. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu estou tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2021. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito do episódio em si, depois eu vou falar um pouquinho a respeito da série como um todo. Eu adorei o episódio, em termos visuais, eu achei um dos episódios mais ricos que a gente já viu não só nessas séries da Marvel, do Disney Plus, como em praticamente qualquer série que a gente já viu por aí. Obviamente, não é um episódio que tem muitas cenas de ação, não tem muitas cenas grandiosas, mas somente em termos visuais, em termos de paleta de cores, o castelo que a gente vê é sensacional. Tudo que a gente vê é muito bonito nesse episódio. Então, nesse ponto, eu gostei demais. E eu queria parabenizar, não só o Michael Waldron, que é o roteirista, que é o showrunner dessa série do Loki, que veio de Rick and Morty, caso vocês não saibam. Essa é só uma das muitas semelhanças entre essa série e Rick and Morty. E a gente tem também a direção da Kate Herron, que pra mim foi muito boa, principalmente nesse último episódio, que dependeu bastante dos diálogos entre os dois Lokis e um personagem que eu ainda não vou falar, porque eu não quero dar spoiler já no começo do vídeo. E falando a respeito da série como um todo, eu gostei muito. Muitas pessoas criticam essas séries da Marvel por causa do ritmo, muitas pessoas acham o ritmo muito lento, mas eu olho mais essas séries como filmes um pouquinho maiores, Se você pegar todos os episódios de Loki, 40 minutos vezes 6, você vai ter praticamente um filme grande ali de 4 horas de duração, então não é que é uma série muito longa, de 24 episódios, que demorou muito para as coisas acontecerem, não, é praticamente um filme de 4 horas de duração que você está vendo um pedacinho por semana. Então, normalmente, eles contam a narrativa da mesma forma que um filme faz. Os episódios raramente têm começo, meio e fim. Você não tem aquela história do inimigo da semana que outras séries têm, Então você está sempre vendo a mesma narrativa acontecendo de forma linear. Então é um aspecto que eu gosto bastante. Eu até gostaria de ver a Marvel se arriscando um pouquinho em séries com o inimigo da semana, mas eu acho que não é isso que eles estão fazendo até agora no universo cinematográfico da Marvel, que agora entrou no Disney Plus, então eu não sei se eles vão algum dia fazer uma série como Smallville, por exemplo, envolvendo o personagem do Superman, que cada episódio tem o inimigo da semana, surge uma ameaça, eles vão lá, fazem aquelas mesmas coisas para solucionar aquela ameaça. Então seria legal pelo menos uma série como essa, talvez uma série animada, talvez alguma coisa nesse sentido, mas no momento a gente está tendo essas séries que abordam a mesma temática do primeiro ao último episódio. A gente viu com WandaVision que eles conseguiram criar uma identidade visual em cada um dos episódios, justamente por causa dessa história de cada episódio sendo uma década diferente, mas Falcão e o Soldado Invernal se aproxima bem da forma com que as coisas acontecem na série do Loki. Eu colocaria Loki na primeira posição entre essas séries, Eu colocaria Loki na primeira, WandaVision na segunda e Falcão e o Soldado Invernal na terceira, mas eu gostei bastante das 3 séries até o momento. E agora entrando de cabeça, no que é tratado no episódio, a gente vê, eles invadindo aquele castelo que a gente viu no final do último episódio, eles conseguem passar por aquele monstro gigantesco e conseguem entrar no castelo, e a gente vê que nesse castelo tem uma figura, misteriosa ali, que eles não sabem exatamente quem é, mas no decorrer do episódio a gente vai descobrindo, porque como eu disse no começo, esse episódio é basicamente um grande diálogo. A gente tem até os acontecimentos entre o Owen Wilson, entre o Mobius e a Ravonna, mas esses acontecimentos acabam não tendo tanta relevância ainda nessa temporada, porque já foi confirmado, se vocês ainda não assistiram o episódio, nem é uma cena pós-crédito, mas é uma confirmação pós-crédito de que Loki vai retornar para uma segunda temporada. A gente não sabe se vai ser o Loki do Tom Hiddleston ou se vai ser o Loki da Sylvie, porque a Sylvie acaba roubando a cena, O Loki é quase que o coadjuvante da história da Sylvie no decorrer da temporada inteira, porque ela é a principal força motriz ali por trás da narrativa. Tudo que a gente vê acontecendo é por causa dela e não por causa do nosso Loki necessariamente. E continuando, sem entrar em tantos detalhes ainda, o multiverso agora foi criado de vez. Eu acho que é por isso que eles ainda não tinham liberado trailers, desses próximos filmes, quer dizer, que vão sair,
porque eu acho que eles estavam esperando o final do Loki. Eu acho que agora a gente vai começar nas próximas semanas a ver, até porque o próprio trailer pode incentivar pessoas a assistirem essa série do Loki. Inclusive o Tom Hiddleston já foi confirmado, não confirmado, né? Mas o The Hollywood Reporter já falou a respeito da possibilidade dele estar presente no filme Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Obviamente, né, o multiverso foi aberto e a gente já vai ver isso em Doutor Estranho 2, vai ver isso em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e vai ver isso também no filme Homem-Aranha 3. Eu, pelo menos, espero que a gente veja isso em Homem-Aranha 3. Eu só espero que o universo Marvel, através, obviamente, da figura do Kevin Feige, que eles tomem cuidado com as inconsistências que surgem em decorrência de um multiverso. Então você pode acabar perdendo relevância, o universo principal que a gente tem acompanhado pode acabar perdendo relevância se a gente começar a ver muitas coisas diferentes, muitas versões diferentes, como o próprio Loki. A gente está acompanhando um Loki desde o começo e a gente acaba descobrindo, né, que existem vários outros, que ele inclusive nem é um Loki no mesmo nível da Sylvie, por exemplo, né, o próprio personagem misterioso ali fala isso. Então eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com essas coisas. Eles já fizeram viagens no tempo, né? E muitas pessoas criticam os furos, né, do roteiro de Vingadores Ultimato. Então eu espero que eles não caiam nas mesmas armadilhas com relação a essas realidades paralelas. Então agora falando a respeito de um assunto que não dá para deixar de falar, o Kang, né, o Conquistador aparece. O Kang é um personagem que eu gosto bastante, eu já vi em animações, nos quadrinhos, ele tem uma história muito legal, que já tinha sido muito bem anunciado antes, né, desse episódio final. Muitas pessoas estão tratando como um grande spoiler, mas na minha opinião não era. O Jonathan Majors já tinha sido confirmado há bastante tempo. Para quem não se lembra, ele é o personagem principal de Lovecraft Country. Eu adorei a participação dele como Kang. Ele tem um tom divertido, ele tem uma forma bem sutil de falar. Ele é um cara que claramente está cansado, né, de ter esse trabalho, e ele conta a história dele ali de uma forma bem rápida. Ele é um viajante no tempo que estava lá no século 31, se não me engano, e no melhor estilo Rick and Morty, a gente vê que esse cara, ele criou uma tecnologia para viajar entre as realidades. E com essa tecnologia ele começou a conhecer outras versões dele, ele conseguiu, né, manter contato com outras versões. Eles estavam utilizando tecnologia cruzada, né, para evoluir ainda mais cada uma dessas civilizações, cada uma dessas realidades, só que obviamente surgiram alguns vilões nesse meio. E a gente é levado a crer, pelo menos, que o Kang que a gente vê nesse último episódio é um dos bonzinhos, né, entre aspas, porque ele conseguiu dar um jeito na guerra multiversal, como a gente já tinha visto no primeiro episódio de Loki, né? Só que a gente não sabia exatamente quem estava no controle da situação. Os Guardiões do Tempo ali não existiam, né, na realidade, como a gente já tinha visto no episódio anterior, e esse cara estava chefiando tudo nos bastidores. E o Kang não é um ser supremo da Marvel, ele é um humano normal, só que ele tem tecnologia de séculos para frente, então ele é quase como se fosse um ser muito poderoso, só que o poder dele é justamente a tecnologia. Então, na minha opinião, ele já é, somente nessa pequena participação no filme do Loki, ele já se coloca entre um dos melhores vilões desse universo Marvel até agora, porque ele é um cara extremamente carismático. Eu, como disse, adorei a participação dele. E o Jonathan Majors tem uma gravidade muito grande em cena, então eu acho que a gente viu essa versão dele um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais bobinha, que fala sério em alguns momentos, mas eu acho que quando a gente precisar ver uma versão mais sombria, né, uma versão muito mais vilanesca, eu acho que ele é o ator ideal para fazer esse tipo de papel também. Então acho que ele vai conseguir navegar muito bem por essas diversas versões que a gente provavelmente vai ver daqui em diante. E olhando agora, né, o panorama geral da série do Loki, só tem algumas coisas que eu não consegui entender tão bem. Se existe uma linha do tempo sagrada, por que não existe somente o nosso Loki? Por que não existe somente aquele Loki que a gente tem acompanhado? Como que existem tantas centenas de Lokis? Se a TVA, né, se o Kang, se todo mundo estava agindo para manter somente uma linha do tempo sagrada, para evitar essa guerra multiversal, porque existiam essas outras realidades, o multiverso já existia antes desse evento no final da temporada de Loki, e a gente está encarando como se esse tivesse sido o começo desse multiverso. Eu, sinceramente, não entendo porque a gente está vendo somente um Kang, se a gente está vendo uma variedade muito grande de Lokis no decorrer dessa série toda. Então eu, sinceramente, fiquei com algumas dúvidas a respeito da logística desse multiverso da Marvel, que eu espero que vá sendo explicado aí no decorrer dos próximos filmes. Talvez eles expliquem alguns elementos de Loki na segunda temporada, porque a gente vê que no final tudo mudou já, então quase instantaneamente a gente já viu a realidade mudando, porque quando o Loki retorna para a TVA, a gente vê que a TVA ainda existe,
Mas a gente vê que é uma realidade completamente diferente, onde o Mobius, inclusive, nem sabe da existência do Loki. Ele não reconhece o Loki, e a gente vê que o Kang agora não usa mais os Guardiões do Tempo, né, como a fachada, que ele colocou a própria cara ali, né? Então a gente sabe que ele realmente é o ditador, entre aspas, né, o conquistador nessa nova realidade do Loki. E eu sei, algumas pessoas já comentaram no grupo do Telegram aqui do canal que não gostaram do episódio, que o episódio não tem fim e etc. Eu discordo plenamente desse posicionamento. Eu acho que o episódio tem sim um desfecho muito grande. Eu acho que a história tem sim um começo, um meio e um fim. Só que, obviamente, o final abriu muitos caminhos diferentes para esse universo. Eu não acho que eles fizeram como eles fizeram em WandaVision, que eles enganaram o público, que eles falaram que ia ter isso, que ia ter aquilo, e acabaram fazendo coisas diferentes, como eles fizeram com Evan Peters, ou até mesmo como eles fizeram com Mephisto. Eu acho que essa série entregou completamente. A gente poderia estar criticando esse último episódio se eles não tivessem mostrado o Kang, se eles tivessem feito toda essa preparação para apresentar o personagem e não tivessem apresentado, se fosse o próprio Loki por trás de tudo, como algumas teorias estavam falando aí na internet. Mas no geral eu achei que a série conseguiu entregar muito bem a proposta que ela fez lá no começo. Tem alguns episódios que acabam andando muito devagar, eu até concordo com esse posicionamento, mas eu acho que esse último episódio teve o clima perfeito para finalizar uma série como essa. E a atuação, novamente, do Tom Hiddleston tá excelente. Eu devo admitir que eu não gostei tanto assim da personagem da Sylvie. Se a gente olhar desde o momento que ela aparece, se não me engano, no terceiro episódio, né, pela primeira vez, lá no supermercado da Roxxon, eu não gostei tanto assim da personagem. Eu acho que o Loki é um personagem muito carismático, né? Ele é um personagem muito engraçado. Eu achei ela bastante antipática. E a gente vê que mesmo o Loki sendo um grande traidor no decorrer de todos os filmes aí, né, desse universo Marvel, a gente vê que ele acaba sendo traído pela Sylvie. Então, para finalizar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, depois eu abordo em outros vídeos o que eu achei de pontos mais específicos. Eu adorei a série do Loki. Eu espero que eles tragam alguns elementos de volta. O próprio Alioth, né, que é o gigante lá de fumaça, eu espero que eles consigam aproveitar de alguma outra forma, talvez alguma aventura nova, né, naquele vazio. E eu tô bem animado pro retorno do Loki, até o retorno da Sylvie, né, como eu disse, não foi uma personagem que me agradou tanto assim, mas eu espero que ela retorne em projetos futuros aí do universo Marvel. E com certeza o Kang, né, do Jonathan Majors, vai ser um grande vilão daqui pra frente. Então acho que a série do Loki conseguiu cumprir tudo que eles precisavam cumprir para ser considerado uma grande série. E como sempre, pessoal, eu gostaria de saber o que vocês acharam da série. Vocês acharam a série boa, ruim? Vocês gostaram do último episódio principalmente? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.